Estamos em Breaking News aqui no CNN Money, isso porque o Federal Reserve diz que a inflação subiu e permanece relativamente elevada. A gente acaba de acompanhar exatamente essa publicação aqui por parte do Federal Reserve, enquanto a gente atualiza para vocês exatamente essa decisão. Então, diz aqui o Federal Reserve que o comitê decidiu reduzir a meta para a taxa básica de juros em 1/4, 0,25 ponto percentual. Ou seja, exatamente em linha com aquilo que era já a expectativa do mercado. Portanto, o Federal Reserve confirmando essa revisão de 0,25 ponto percentual para o intervalo entre 4% e 4,25%. Essa decisão agora acaba de sair, você acompanha na tela esse comunicado do Federal Reserve, precisamente às 15 horas, publicado pelo Banco Central norte-americano. Diz esse comunicado que o comitê vai continuar reduzindo suas participações em títulos do Tesouro, títulos de dívida de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências. O comitê está fortemente comprometido em apoiar o emprego máximo e retornar a inflação à sua meta de 2%. A gente lembra que o PCE, que é o índice inflacionário favorito do Banco Central norte-americano para definir a sua política monetária, está no intervalo de 12 meses, no patamar de 2,6%. O core do PCE, que exclui alimentos e energia, que são mais voláteis, em julho de 2025, também nessa variação de 12 meses, estava em 2,9% ao ano. Enquanto isso, em paralelo, respeitando também o chamado duplo mandato do Federal Reserve, o Fed olha com atenção exatamente para esse cenário de arrefecimento do mercado de trabalho norte-americano, porque em agosto de 2025 o crescimento do emprego não agrícola foi de 22 mil novas vagas. Isso trouxe para a gente os dados do payroll muito abaixo das expectativas de criação de 75 mil novas vagas. A taxa de desemprego nos Estados Unidos praticamente estável, é verdade, em 4,3%. Portanto, a gente acompanha agora exatamente esse comunicado do Banco Central norte-americano. Continuamos lendo com vocês. Diz o comitê que, ao avaliar a postura adequada da política monetária, o comitê vai continuar monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas e que o comitê vai estar preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos do comitê. As avaliações do comitê vão levar em consideração uma ampla gama de informações, incluindo dados sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e as expectativas de inflação, além de desenvolvimentos financeiros e internacionais. Agora, isso aqui é bastante importante. Votaram a favor da ação de política monetária Jerome Powell, presidente do Fed, John Williams, vice-presidente, Michael Barr, também, agora os diretores do Fed, Michelle Baumann, Susan Collins, Lisa Cook, ela que está no centro dessa polêmica envolvendo a demissão, a tentativa de demissão por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Austin Goolsbee, Philip Jefferson, Alberto Musalem, Jeffrey Schmidt, Christopher Waller, e votaram contra, olha lá, essa ação, Stephen Miran, que preferiu reduzir a meta da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Stephen Miran, um dos principais assessores e conselheiros econômicos de Donald Trump, que teve seu nome confirmado pelo Senado norte-americano para compor a diretoria do Federal Reserve, essa semana dando o seu voto contrário à decisão majoritária do Federal Reserve, defendendo então uma revisão mais agressiva da política monetária, da tendência de política monetária nos Estados Unidos. Ele foi o único voto, indicado recentemente por Donald Trump, um dos seus principais conselheiros econômicos, que não deixou o cargo na Casa Branca, apenas pediu uma licença, votando por uma redução de 0,5 ponto percentual nessa reunião, um único voto dissidente, mostrando exatamente essa vocação, essa tendência, essa pressão da Casa Branca por uma redução mais ostensiva, mais ampla da taxa do intervalo de juros nos Estados Unidos. Uma informação bastante importante, essa composição, essa confirmação de que Stephen Miran foi o único voto para reduzir a taxa de juro em 0,5 ponto percentual lá nos Estados Unidos. Os demais diretores, aqueles que têm poder de voto, inclusive Lisa Cook e, evidentemente, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na mira
de Donald Trump, ele que já foi chamado de muito atrasado, já ouviu xingamentos e agressões, né, muito mais graves do que essas que trouxe agora. Portanto, temos aí a confirmação dessa revisão, evidentemente já precificada e já esperada pelo mercado, de um corte de 0,25 ponto percentual com a única dissidência, um único voto por uma revisão mais agressiva, sendo, portanto, de Stephen Miran,